Não tá com água. Tem muita coisa para abrir. Eu dou É tiro, é esquisito, mas de certa forma. é melhor do que isso aqui, já vi que é. Cadê a imagem? Os meninos já estão aí, já estão te ouvindo. Estou entrando aqui aos pouquinhos. Aqui, eu tô sabendo, aqui. 3D. 3D pra cá. E cadê a telinha aqui da cara aí? A telinha não aparece não, que caiu o negócio. Tá aqui. Não, é outra. É uma que fica aqui por cima do slide, só que ela caiu. Ela não tá funcionando hoje, não. Esse aqui sem. Aí você pode alternar aqui em 3D ou e pra cima eu boto aqui mesmo. Deixa eu fazer aqui, ver se eu consigo. Fazer assim, jogar por cima do... Rapaz, isso é muito complicado. Jogar por baixo do slide, porque aí eu consigo deixar metade daquela. Vamos ver aqui. Se eu consigo deixar assim. Porque pelo menos você vê quem tá falando. Isso aqui é legal. Dá pra você ver assim? Dá pra Eu você não enxergar o slide? Dá. E aqui você vê os meninos falando. Pelo menos assim dá pra quebrar o Quebra o galho aí. Mas você não precisa nem usar os 3D. E aí, meninos, vocês já estão aí? Boa tarde, professor. Já, professor. Boa tarde. Campanha, tropa, estamos aí. Deixa eu tirar. Vou ficar sozinho aqui, deixa eu tirar esse. Falando abafado assim. Vou melar a máscara toda. Agora. Como é que eu boto essa azul? Desgrama. É nós. Estão te ouvindo. Hein? Eles estão te ouvindo, fala aí. Estão me ouvindo, sim. Estão me ouvindo, né? E aí? Tudo certinho, professor. Sim, professor. Sim, professor. Beleza pura. Bom, bicho, tarde maravilhosa. Enem adiado, coisa mais lógica que tinha que acontecer. Provavelmente essa porqueira só vai acontecer em 2021. A não ser que o maluco no Bolsonaro já andou dizendo aí que não podia ser em 2021. Mas aí dá tempo de fazer todas as revisões, trabalhar mais tranquilamente. Eu acho que tudo vai terminar bem. Bom, na próxima aula, nós vamos trabalhar com a Relíquia. É uma obra gostosa de se trabalhar. É muito crítica e muito irônica, e a história é gostosa. Aí eu vou explicar tudo e eu vou ver. Eu só não conversei ainda com Eliane, ela está controlando esse negócio de material, mas eu já mandei fazer há muito tempo um caderno com 3 livros, e ela tinha me telefonado dizendo que já estava pronto, então eu vou ver como é que isso vai chegar a vocês. Agora, a impressão minha, eu só tenho 3 alunos hoje mesmo. Giovana, Lara, Renan... Tem 27. Quer dizer, 27. Não, professor. É porque são só os que aparecem, mas tem 27. Então tá ótimo. 27 é um bom número. Então, meus amigos, nós hoje só vamos terminar esse livro, fazer 2 exercícios e tal pira. Vamos só retomar. Nós paramos onde? Nós paramos quando... Você terminou de explicar os personagens. Estou aí ainda. Que maravilha. Então dá para a gente ir devagar hoje, falar tudo. Expliquei os personagens, expliquei também o momento histórico, a questão da Era Vargas, aquele contexto de revoltas internas, de quebra da Bolsa de Nova York, que foi em 1929, o Getúlio entra em 30,
e esse período aqui é o período dos 15 anos do Getúlio. Então, situação política e econômica terrível, e aquela interferência no Nordeste para controlar, e que acabou de afundar o Nordeste, que não tinha subsídios para o Nordeste, e nós temos aí os efeitos dessa situação. É bom lembrar para vocês responderem questões sobre essa literatura tão forte, literatura do Jorge Amado, Raquel Queiroz, Arlindo Rei, Graciliano Ramos, a melhor literatura do Brasil. É bom lembrar que, no período da Era Vargas, todos os escritores, inclusive esse, o Graciliano Ramos, era comunista. Graciliano Ramos, o autor desse livro, ele foi deputado pelo Partido Comunista, depois foi prefeito, depois foi o secretário de Educação do Estado de Alagoas, e aí foi preso nesse período que ele era secretário, que ele foi também diretor de um jornal, e os comunistas eram bastante atuantes na época. Quando o Estado Novo bateu, todo mundo se lenhou. E ele foi um dos tais. Foi trazido num jipe de Maceió até o Rio de Janeiro, onde ficou 2 anos preso na Ilha das Cobras. E ele sai e vai escrever Cadernos do Cárcere, a única obra dele que não é regionalista, mas exatamente por causa do comunismo e porque o Nordeste foi o local que mais sofreu com a Era Vargas, os escritores que, por uma feliz coincidência, eram todos do Nordeste, todos exceto um desse momento histórico, que é o Érico Veríssimo, que é do Rio Grande do Sul, mas era comunista, foi caçado, foi expulso do país, foi para o Canadá, depois para os Estados Unidos. Jorge Amado foi para Praga, e todos eles se lenharam, mas permaneceram na história por serem grandes, por serem políticos e por terem escrito obras excepcionais. Uma delas é essa que a gente está estudando. O Graciliano Ramos está mostrando aqui que aquele momento histórico foi deprimente para o homem. Nós temos aqui o Luiz da Silva nessa situação terrível. Bom, eu falei das personagens, agora vamos começar a entrar na análise da obra. Professor, rapidinho. Diga, tranquilo. Eu ainda tenho uma dúvida em relação à personalidade de um dos personagens. Você prefere que eu tire agora? Não, agora, que a gente vai avançar e você entende melhor. Diga aí, agora mesmo. Em relação ao Luiz, eu fiquei um pouco com dúvida em relação à personalidade dele, no sentido de que, ao longo do livro, eu percebi que ele se contenta um pouco quando ele percebe a mediocridade dos outros em relação a ele. A ele, isso. Tô errado? Não, né? Não, certíssimo. Certo. Então, quando ele briga com Marina, e me chamou a atenção que quando ele foi... ele saiu com aquela prostituta, ele ficou muito preocupado, excessivamente preocupado com a condição que ela estava. Você poderia falar mais um pouco disso? Eu vou te falar sobre isso. Sobre a Marina, eu vou falar daqui a pouco, para a gente ir comentando para os outros que não leram o livro. Em primeiro lugar, lembra que eu te falei assim, ele achava o Julião uma merda, né? Achava fútil, medíocre. E, no entanto, o Julião era mais preparado do que ele. Qual é a questão que entra aí para justificar essa dicotomia dos dois? O dinheiro, né? O dinheiro, a posição social do Julião, que apesar dele ser apresentado no livro como um cara fútil, idiota, gordo, mal arrumado, mas tinha dinheiro e as mulheres rodeavam nele. Enquanto que o Luiz da Silva não tinha isso, mas ele tinha uma consciência de que ele era melhor. E isso, se você observar agora, retomando, que a gente vai comentando e a mente vai ajustando coisas. Se você retomar a história, você vai ver que essa foi uma das grandes dores dele, né? Por que será que aquele cara que não tinha o charme dele, porque é a visão dele sobre ele mesmo, tinha mulheres e ele não tinha? Tinha que sair com a prostituta, tinha que pagar uma prostituta, porque
Ele pagou sem ter relações com a prostituta, porque passou a mão nela, estava cheia de feridinha, era doente, e a prostituta disse, não precisa pagar, você não fez nada. Ele, não, tem, esse é o seu trabalho, e eu tomei seu tempo e tal. Então, ele tinha valores que dava a ele uma autoestima muito forte, né? Porque esses valores, o valor é que faz o homem. Mas ele tinha esse valor, era escritor, fazia poesia que vendia para os colegas, era jornalista, fazia poesia que até vendia. Então, eram valores excepcionais que todo mundo tinha, saber escrever, saber fazer uma poesia, ter um conjunto de valores morais, mas era um solitário, ganhado, lascado, enquanto que o Julião, porque tinha dinheiro. Essa é a questão dicotômica que o livro traz. Mas, como você falou, ele se sente acomodado, você está em dúvida? Não, ele se sente acomodado porque ele tem o reconhecimento sobre ele mesmo que ele merecia. Ele sabe que ele não é esse miserável todo, mas ele também sabe que ele era muito menos do que devia, porque vamos lembrar que a família foi rica, ele virou pedinte, esmolé de rua, e aquilo representava um esforço, então ele tinha algum orgulho de ser o que era. Mas existencialmente, qual é o meu papel na sociedade? Que importância eu tenho? Então vamos ver se você entende. Em relação a ele mesmo, ele reconhecia um esforço, não é porque ele foi uma merda total depois de ter sido tudo e voltou a ser muito menos do que a família já foi. Então isso também deixava-o com uma autoestima abalada. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhecia que algum valor ele tinha, porque não era todo mundo que tinha aquela pouca coisa que ele tinha, e por nem todos terem, a pouca coisa dele dava a ele, sobre os outros da categoria dele, uma posição mais elevada. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Depois do realismo para cá, os autores passaram a trabalhar com personagens complexas. É o caso dele. O que é isso? No romantismo, as personagens eram lineares. Linear quer dizer que se você é bandido no início, vai ser bandido no final. Se você é herói no início, vai ser herói no final. Se é vilão, isso aqui é personagem linear, que são as personagens do romantismo. Quando o realismo começa, ele cria as personagens complexas, que somos todos nós. O que é personagem complexa? É a personagem que tem mais de um perfil psicológico. Nós não somos o bem lutando contra o mal ou o mal lutando contra o bem. Nós somos, ao mesmo tempo, bons e maus. Nós somos, ao mesmo tempo, fracos e fortes. Essas personagens que têm essa caracterização, que é a caracterização normal do homem, são chamadas de personagens redondas, esféricas ou complexas. Porque tem mais de um perfil psicológico, é o caso dele. Então, agora você entende que isso não é uma contradição, é normal, é como eu sou, e às vezes a gente leva a vida inteira sendo bom, lá no final é capaz de ser ruim. O que a psicologia mostra é que os homens têm um pouco de tudo e são personagens complexas, são capazes de fazer o bem, de fazer o mal, de andar 500 metros como bom, mais 500 como mal, ou de ser bom e mal ao mesmo tempo. São as personagens todas do Machado de Assis, que é quem começou a trabalhar esse tipo de personagem. E aqui nós temos a influência da segunda geração, a literatura moderna já consolidada, que tem reflexos naturalistas, realistas, simbolistas, como o Ateneu, que a gente vai estudar, que a característica maior é o simbolismo. Aí não vamos falar agora não, para não confundir. Bom, como esse livro é de condução psicológica, eu tenho que lhe perguntar, ele não é linear, então eu tenho que lhe perguntar, você entendeu essa coisa? Ele é uma personagem complexa, não há contradição. Ele tem motivos para o sofrimento e dor, e tem motivos para se regozijar diante de uma categoria ali. Deu para entender? Certinho, professor. Obrigado. Isso aí, meu grande. Então, bora lá. Bom, aí temos o lance, vamos aqui para o pessoal que não leu o livro, detalhar um pouquinho o seguinte. O Julião, um dia, ele olhava lá no quintal dele, tinha umas velhas que apareciam na casa vizinha, e tinha uma delas que ele disse que cuidava
era mais focada nas flores e tal, mas um dia ele vai ver que tem uma nova família e tem uma mulher. Vamos analisar essa mulher aqui direitinho. Era a Marina. Qual era o diferencial dela? Marina era clara, tinha as coxas grossas. Vocês me perdoem de vez em quando falar uma coisa assim mais acentuada, mas o que eu vou falar é como está no livro. O que é que isso tem a ver com o livro? Isso é muito importante, porque o livro é todo de condição psicológica. Primeiro, uma menina com características caucasianas, ela não era caucasiana, você não vai ter nenhuma caucasiana no Nordeste. Por quê? Somos todos muito miscigenados por lá. E se somos muito miscigenados, as nossas características são desarticuladas, como Euclides da Cunha diz lá no livro Sertões. Ele diz que o sertanejo é Hércules, Quasímodo, torto, desengonçado, e aí ele vai. Por que isso? Por causa da miscigenação. Então, logo, se alguém tem uma pele alva, se alguém tem uma perninha grossa, porque sempre foi o atrativo dos olhos masculinos, o que não quer dizer, hipótese alguma, que quem tem perninha fina não seja tão bonita quanto, a gente está falando dos valores que eram apreciados na época. Né? No renascentismo, você não encontra mulher magra. Todos os desenhos é de mulher gordinha, porque era a coqueluche da época. Então, é disso que eu estou falando, de elemento cultural. Então, ele vê a Marina, e ele fica louco pela Marina, o cabelo era mais claro, a coxinha era grossa. Agora, vamos analisar isso direitinho, hein, gente? A Marina era uma periguetóloga. Mas a gente não sabe, não dava para ele imaginar. E a Marina tinha lá o sonho dela, de como era, de quase todas as mulheres da época, de arranjar um homem com alguma posse que não lhe deixasse fazer contas no fim do mês. Ele não era o tipo, mas ele não era um à toa, ele não era visto como alguém que não tinha nada. Ele não tinha nada, ele tomava dinheiro emprestado todo mês, ele recebia o dinheiro, tomava dinheiro emprestado. Está lembrado? O judeu que emprestava dinheiro a ele era um cara tão legal, isso é colocado no livro, acho de propósito, que ele diz assim, acho que era o Moisés, ele disse, o Moisés, como é que ele diz? Ele diz uma frase interessante. Eu estava devendo a ele, ele me via e ele se escondia para não me cobrar. Uma coisa que não é comum a judeu. Judeu tem aquele perfil psicológico, ser avarento, cuidadoso com o dinheiro, aplica bem o próprio dinheiro, mas então, é como se mostrasse um homem que merecia essas considerações pelo traçado dele até ali, como se aquele judeu percebesse o homem que ele era. Então, ele parecia realmente gente boa, ele era gente boa, não só parecia, mas aquela pobreza dele, aquela coisa dele não era estampada como algo depreciativo. Portanto, a Marina também não viu nele um homem fraco, um homem que não tivesse dinheiro. Ela imaginou que teria. E aí, eles começam a paquerar, vamos saltar essa coisa toda, e ele passa a conversar com a Marina na porta. E aí vem uma coisa interessante. O pai da Marina sabia que ela era uma safada. Tem um determinado momento do livro que ele vai dizer, ele não fica do lado dela, ele fica do lado do Luiz da Silva. Ele dá lá um deboche, tem um momento que ele diz, a mulher não presta, ele dá lá um muxoxo de voz alta, dando o parecer dele sobre a filha, que não era grande coisa. Mas a mãe, claro, a mãe mais ligada à filha, ela tentava conciliar os probleminhas. Que probleminhas? Aí vem uma coisa interessante. Primeiro, você imagine que o Luiz da Silva ficou muito tarado, ficou cheio de desejos por aquela mulher. E ele estava muito doidão mesmo. E aí ele vai ter um encontro com ela. Provavelmente vocês que chegaram a ler o livro não vão esquecer esse momento, porque ele é muito ousado, muito safado. Então, eu vou tentar dizer aqui com palavras menos agressivas, mas ele levou a menina para a cerca e deu um amasso de verdade. Donzelão, taradão, louco por aquela mulher que parecia um protótipo de gente muito boa e muito bonita. E ele pegou pesado e chegou a um ponto que ele partiu para ter relações com ela, mas ela empurrou ele, saiu correndo,
Quando chegou na esquina da cerca, ela virou para ele e disse assim: e isso que você quer, só depois que casar. Aí ele diz assim: aí ela botou para dentro o peito que ela deixou sair. Opa! Então ela não é aquela mocinha tímida que se apresentou. Então a gente percebe que ela deixou ele chegar a uma excitação tal, abusando mesmo, ela deixou ele partir para o amasso de verdade, mas ela já sabia de antemão que ela não ia permitir, porque essa era a estratégia para ele casar com ela. E vai dar certo, né? Porque ele fica muito doido com isso, mas ele era ingênuo, porque ele mesmo que disse isso, ele está contando a história, e ele diz assim, depois que ela falou isso, só depois de casar, ele disse, ela botou para dentro o peito que deixou do lado de fora. Ela saiu conversando com ele com o peito do lado de fora. Ora, uma mulher de pudor, mesmo com um namorado que ela estivesse afim dessas aventuras, ela não seria tão vulgar, porque isso denota vulgaridade. Mas ele não percebe. Quem percebe é a empregada dele. Tem um lance interessante, não sei se vocês que leram perceberam, porque ele voltava e parava na porta dela e conversava e tal, e ele um dia passou direto e disse lá à empregada que não deu para passar lá na porta, não sei o quê, e a empregada disse assim, ele dá um nomezinho para ela, guria, garota, não sei o quê, que conversa no escuro. Ele não sacou nada desse conversa no escuro. É que a empregada dele, nós não vamos falar sobre ela, porque tem muita coisa, mas ela é muito interessante. Ela rouba dinheiro dele, dinheiro que sobra e ele deixa em cima da mesa, no bolso da calça. Ela enterra esse dinheiro, mas ela gostava dele. E ela deu essa dica e ele não percebeu. Então, veja como o autor vai construindo o perfil psicológico dos dois. Porque depois ele vai lá e ela diz a ele que ele precisava comprar um paletó para ele e precisava dar um dinheiro para ela comprar coisas para casar. Porque ele foi lá e ele viu que ela só ia ter relações com ele se casasse. E ele então vai na caixa, tiram todo o dinheiro que ele tem, 500 cruzeiros, e dá para ela. E é claro, ela vai comprar algumas coisas, mas não era tanto dinheiro, e ela vai exigir mais um pouco dele, de maneira muito, nem tão suave, dizer, mais ou menos moderada, nem tão suave, nem tão violenta, mas ela vai exigir, a responsabilidade dele o leva a se preocupar em arrumar aquele dinheiro para casar com ela. É interessante que vão acontecendo dicas desse caráter dela. Tinha uma mulher que sustentava o marido, que já era coroa, e usava vestidos muito apertados. E um dia ele faz uma crítica a essa mulher, que todos conheciam por ali, uma mulher com um certo nível de independência, e assim, numa inversão de valores terrível para a época, a mulher que sustentava o cara. Quando ele fala que ela era uma velha que gostava de andar apertadinha e tal, ela faz a maior defesa. Então, assim, ele não percebe que ele era ingênuo, que ela gostava daquilo, de luxo, de andar apertada, de fantasia, da zorra toda. Então, ele não percebia, porque ele é um homem com a formação que tem, com uma série de bloqueios, e, sobretudo, essa questão do sufoco da sexualidade, que agora arrebenta dele muito forte, e ele não encontra caminhos para satisfazer. Bom, mas vai acontecer, para a gente saltar aí, sem perder a sequência do livro, que um dia ele vê o Julião na porta dela. Olha só, imagine agora a questão. Ele viu o Julião. Ele tinha uma raiva desgraçada do Julião, porque o Julião, ele disse que estava datilografando textos, e de repente ele olhava para cima, via aquela cara em cima dele, olhando o texto dele, dando opinião. Ele tinha um ódio terrível do Julião, tinha um ódio terrível porque ele achava o Julião uma porqueira, e o Julião tinha mulheres, e tinha carro, e tinha tudo. Então, era uma espécie de um ódio social. O Julião tinha poderes sobre ele, e tinha estágios de vida
com os quais ele sonhava. E não podia, sabia que não podia. Então, ele vê primeiro o Julião conversando com ela na janela. Cara, ele vai no outro dia lá, ele faz no próximo encontro, não sei se é exatamente o outro dia, ele faz um escândalo. Aí a mãe dá por menos a coisa, mas o pai dá todas as dicas que aquela menina era uma safada. E ele não percebe. Ele não tem um senso crítico que o coloque na posição real, no lugar real dele. E aí a coisa vai progredir e depois ele vê a menina dele no carro com o Julião. Opa! Aí ele viu logo, ele sacou. Julião vai manguaçar a bichinha, vai fazer amor com ela, e ele fica arrasadão. E aí vem agora um tipo de sentimento, você que me fez a pergunta, que disse que estava em dúvida, bem ambivalente, porque ele vê o Julião com outra menina e ele fica retado, mas o retado dele é criticando o Julião por estar sacaneando a Marina. Você entende? Ele não fica feliz, aí, ó, me deu corno, está tomando corno também. Não é essa a postura dele. A postura dele contraria a dor que ele estava sentindo. Porque ele fala mal do Julião. Ele quer, inclusive, castigar o Julião, porque estava dando corno na Marina. Com uma japonesa lá. Olha só. Então, nós temos um homem ambivalente, essa instabilidade decorre da própria formação dele e da insegurança social e psicológica que ele tinha. Aí, o que vai acontecer? Vamos saltar para aquele outro momento bem safado, né? Ele botou, a gente pressupõe, agora que eu estou falando, vocês que leram vão sacar isso, a gente pressupõe que isso que eu vou falar aqui, ele já fazia antes, porque quando ele passa para o leitor essa cena, é porque a gente precisava saber. Se a gente não soubesse disso, talvez a gente não entendesse o perfil psicológico dele. Ele diz que ele bota o ouvido na parede, como é parede meia até hoje tem no interior. Tem uma avenida de casas e a mesma parede de uma casa é da outra. E as casas naquela época tinha cumeeira, aquela espécie de pirâmide assim em cima da parede, e ficava um vácuo entre uma casa e outra, que tirava a privacidade, qualquer coisinha que você falasse era ouvida na outra e tal. Ele botou um ouvido no banheiro. Veio o velho, temperou a garganta, ele fez, é o pai. Então, ele está passando para a gente que está lendo o livro. Aí vem a Marina. Ela abre, ele já conhecia a intensidade da água, mas aí ela vai para o vaso sanitário, ela faz xixi, e ele vê o som do xixi batendo na água, fica excitadíssimo. Então, provavelmente, ele já masturbava muitas vezes com aquele som, a gente não sabe, mas fica subentendido. Mas ele passa para você essa cena desse jeito que eu estou falando aqui, até com mais clareza. Mas aí chega a mãe e ele ouve a conversa da mãe, e aí é o grande choque que ele tem, que a mãe dá um esporro nela, dizer, tá vendo aí? Foi sair com homem, fazer o que eu não devia, tá aí agora só, epa, e com filho no bucho, opa. Então o Julião teve relações com ela, engravidou e se picou, e deixou ela grávida aí, bem canalhão. Ele subiu de ódio de quem? Do Julião. O ódio dele não foi dela. Então, aí, cara, só uma boa psicóloga para lhe explicar. Uma das possibilidades é que ele amava tanto esta menina, e isso vai ficar bem caracterizado no texto, que ele perdoava todas as coisas que ela fazia com ele, como uma forma de compensar a fraqueza dele. É como se ele quisesse dizer, não, eu perdoo porque eu sou grande, eu sou magnânimo,
sou isso e aquilo. Ele não diz isso, nem pensa isso. Ele só perdoa e só dirige o ódio dele contra Julião, como se ela não tivesse culpa. E aí a gente tem que enveredar por outras interpretações psicológicas, porque ele acha que ela não tem culpa. Né? Ela deu um corno nele descarado, sem acabar o namoro com ele. Teve relações logo com o Julião, e presta atenção, e com ele, ela disse só depois de casar, e deixou ele chegar àquele ponto climático de eu vou pegar, eu não aguento. Agora, e por que ela teria permitido ao Julião? E Julião tinha dinheiro, era muito superior, era mais forte, então a técnica era outra. Era deixar o Julião fazer, porque o Julião, um homem naquele status social, certamente não ia admitir ficar se esforçando para ganhá-la. Ela precisava ser disponível para o outro. É outra técnica. Mas o de cá, que não tinha o dinheiro do Julião, ela tinha controle sobre ele. Por isso ela dizia, não só depois de casar, porque conhecia a ânsia dele e a fraqueza dele. Estão entendendo? É uma coisa interessante, né? Reflete sobre isso aí. Alguma menina que está aí quer dar uma opinião sobre isso? Você refletiu sobre o que eu falei? Você está configurando, porque vamos voltar aqui para o livro. Com o Luiz da Silva, ela não deixa ter relações, mas provoca abertamente. E ela consegue segurar. Não. Só depois de casar. Mas é claro que o Julião, mais rico, com carro, com grandes possibilidades, ela não representava nada para ele, então ela precisava vencê-lo pelo prazer e não pela expectativa do prazer. Entenderam bem? Prof? Certinho, professor. Diga, querida. Prof, tipo assim, eu não entendi só uma coisa. Se ela era, tipo, tão interesseira, por que ela ia casar com um cara que não tinha, tipo, dinheiro para oferecer? Tipo, porque ela não sabia. Ele tinha um status social, foi o que nós falamos antes. Ele tinha um status social. Ele trabalhava num jornal vagabundo, mas era um jornal, e para ela era muita coisa. Deixa eu ver se eu explico isso melhor a você. Se eu, professor, se eu disser a você, minha princesa, eu estou trabalhando no jornal, a Gazeta do Vale da Baixa do Tubo. Você ia dar risada. O professor Herbert, professor do Anchieta, o cara que ensina redação, que lê, que não sei o quê, coisa e tal, vai trabalhar de redator na Gazeta da Baixa do Tubo. Você não ia me dar nenhuma importância. Porque você é uma pessoa de status, que tem uma posição social igual ou maior que a minha. Agora, digamos que uma menina lá da Baixa do Tubo me conhecesse, o senhor é professor, eu sou e estou trabalhando nesse jornalzinho daqui. Ela ficaria encantada, porque o status social dela é muito menor que o meu. Você entendeu agora? Entendi. Obrigada. Então, foi o caso dela. Para ela, ele não era tão arrasado, mas ela sabia, quando ela conheceu o paquerador do Julião, ela viu um cara de carro, dono de propriedades, e ela também, como as outras mulheres, não olhou para o charme físico dele, porque ela é que não era nada diante dele, então ela precisava dar prazer a ele para tê-lo. Por isso ela tem relações com ele imediatamente. E aí, depois que ele teve relações, aconteceu aquela coisa tradicional. Teve relações logo, facilmente, ele tinha mulheres que andavam atrás dele, largou ela lá de bucho cheio. E aí, o Luiz da Silva vê essa conversa, ele cria um ódio mortal do Julião, ele começa a praguejar, ele começa a urdir uma punição, até que ele tem a ideia do assassinato, que não há coisa assim no primeiro momento, na primeira obra. Há uma compulsão de fatores, há uma confluência de fatores que vão aumentando esse ódio dele. O problema que ele tem que olhar aí, o lado existencial, é por que é que ele só tem ódio do Julião. Ele tem ódio do Julião porque o Julião é o quê?
aquele ponto que ele queria alcançar e que não alcança. Ele tem ódio do Julião, porque a coisa mais gostosa para ele era a mulher, ele nunca teve nenhuma, precisava ter essa experiência. O Julião tinha demais e ele não tinha. Mas agora o ódio dele aumenta quando o Julião pega a noiva dele, tem relações e não cuida dela. Então, peraí, uma das coisas que dá, porque não existe uma coisa certa, e como será no vestibular? O vestibular vai também perguntar da maneira certa, você só precisa entender. Então, vamos entender. O que acontece, uma das possibilidades, é que ele, de fato, amava muito essa menina. E ela o trai e ele perdoa pela pequenez que ele olha nele diante dela. E porque o Julião abusou dela, a gente pode imaginar que ele se achou menor que o Julião, justificou a atitude dela, mas ele queria que ela fosse feliz com o Julião. Como ele faz uma sujeira, aí ele vai punir o Julião e não ela, porque fez uma sujeira com a menina que ele amava profundamente e cujos erros que ela cometeu estavam todos perdoados. É interessante isso, né? Porque ele vê naquela menina toda a projeção do homem que ele queria ser. E ela olhava para ele com a possibilidade só do dinheiro. E então ela vai conhecendo ele aos poucos. Quando o Julião aparece, ela faz a comparação naturalmente. Não aparece no livro ela fazendo a comparação, mas o comportamento é de quem fez. Tanto fez que ela deu um nível de importância ao Julião tão grande que no lugar de dizer só depois de casar, ela disse, você pode ter agora. E deu agora. Bom, aí, boa parte do livro é ele pensando em como matar o Julião, porque ele entendeu que aquele crime que o Julião cometeu foi grande demais. Ele precisava matar o Julião, mas grande demais por causa do mal que fez ao grande amor dele. Ele estava ferido por tabela. E ele vai matar o Julião. Há um lance interessante, um cara lá, do tempo dele, lá nas fazendas ainda, vai lá na casa dele visitar, ele leva uma corda. E diz a ele que aquela corda é uma corda boa, dentro dos valores nordestinos, e foi um presente importante para ele. Importante e perigoso, porque quando ele recebe a corda, ele vai enrolar a corda e bota no bolsão do maldito paletó. A corda coube e ele achou que a corda seria um belo instrumento para matar o Julião. Agora, veja só. Julião era forte, era gordo em relação a ele, e ele escolhe a pior forma, porque ele não era um criminoso, não tinha instinto assassino, estava pensando na morte do Julião pela dor que estava sentindo, ele estava sendo empurrado, não era algo programado, deixa eu explicar, programado de alguma forma foi, porque ele demora amadurecendo a ideia de matar o Julião, mas não foi programado do tipo, vou matar e vou criar uma estratégia, ele não era assassino profissional, ele foi levado pela circunstância, e ele escolheu a forma mais difícil, ele ia ter que lutar com o Julião, ele ia ter que fazer um esforço que talvez ele não conseguisse, e quase que ele não consegue. Porque ele vai seguir o Julião a cavalo, quando chega num determinado momento mais escondido, ele pula da garupa do cavalo e enlaça o pescoço de Julião, e aí ele vê que a barra é pesadíssima. Ele vai botar muita força, o Julião era pesado e cai ali, e puxa para lá, ele luta terrível e desesperadamente, até que ele mata e vai terminar enforcando o Julião lá no pé da cerca. Agora, a gente percebe claramente que foi um impulso assassino, tipicamente o chamado crime passional, e crime passional não é propriamente algo que lhe tira do castigo, porque é crime,
mas um crime tem agravantes e atenuantes. Um cara dá 49 facadas numa mulher, um matou a mulher aí, deu 49 facadas. Foi um crime passional. Então, na verdade, a mulher morreu na primeira facada ou na segunda, e ele deu 49. 49 facadas é o desespero da consciência reafirmando a vingança. Não é que o cara seja tão mal que resolveu, ele não diz, vou dar 49 facadas, não, não é assim. Então, isso é um atenuante para o fato de que um cara não tendo antecedentes criminosos, ele agiu por um impulso, e foi o caso de Julião. Um crime passional em que age por impulso em nome de um amor que para ele foi frustrado, mas ele se sentiu mais ofendido com a postura do colega, com o amor dele, o objeto de amor dele, do que com a traição dela com ele. Bom, isso seria um debate muito interessante se fosse na sala de aula, porque a gente tem essas coisas. Às vezes, um professor fala alto com um aluno lá, já aconteceu muito isso, não aqui no Anchieta, a turma toda é madura e tal, mas o professor perdeu a paciência lá com o aluno, e o aluno resolve perdoar. É muito difícil isso. Quando um professor erra, confere um aluno, sempre tem os amigos que tomam partido dele, é uma coisa que é natural, da paixão relacional que vocês têm entre si, porque aí a psicologia de grupo explica isso. Mas, digamos que um aluno, e já aconteceu isso, entendeu que naquele dia o professor estava com a casaca virada, foi mal, depois o professor pede desculpa a ele, ele perdoa. Mas ele ama aquela colega excepcional, que ele cuida maravilhosamente, o aluno, que ele tem um cuidado excepcional. Um dia o professor grita com ela, menos do que gritou com ele, e ele odeia mortalmente o professor. Foi isso que aconteceu com o Julião. Repare, ele perdoou o professor na ofensa a ele, mas não perdoou a ofensa ao objeto do amor dele, por causa da questão do cuidado, por causa da reafirmação dele como homem no cuidar daquela mulher, como se ele perdesse essa condição de homem amoroso e cuidadoso. Eu espero que vocês estejam entendendo essas explicações psicológicas. O que aconteceu com o Julião? O Julião perdoou o corno que ela deu nele, mas não perdoou o mal que o Julião, o Luiz da Silva, perdoou o corno que o Julião deu nele, mas não perdoou o mal que o Julião causou ao amor dele. Agora, a grande prova de que ele não era um assassino e que aquilo foi resultado de forças ocultas da sociedade, a criação dele, a condição social dele, a dor existencial dele, uma prova disso é que o livro não mostra a prisão, porque não houve. Ou, digamos que talvez tenha havido, mas o que interessou a ele é que, passado o momento do crime, ele entrou em desespero total. Isso significa que aquela atitude não era natural dele. E aí ele começa a contar a história para aliviar a sua culpa. É como se tudo isso que ele está contando, que é ele que conta, estivesse justificando a atitude dele. E ele fez isso porque é uma denúncia, né? O cara mata alguém, a polícia não pegou, e ele escreve um livro para dizer como ele matou. Então, é uma denúncia contra ele mesmo, mas que ele faz como forma de catarse, de libertação das dores. Por isso o nome do livro é Angústia, um livro de condução psicológica. Bom, já caiu no vestibular, preste bem atenção. Esse livro foi propositadamente feito à luz do livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. A história é a mesma, com algumas modificações e ajustes para o Nordeste. O Dostoiévski, com esta obra, foi elevado à condição de um dos maiores escritores do mundo. Essa obra
Crime e Castigo está em todas as relações dos 10 melhores livros do mundo, variando aí entre quinto a primeiro. Então, não foi uma cópia do tipo, eu quero escrever como Dostoiévski. É que este modelo de livro é um modelo de performance social do homem. Cometer crimes passionais e depois entrar em desgraças. E cometer crimes passionais por razões tolas como essa. Então, esta é a moral toda do livro. No livro do Dostoiévski, que tem 500 páginas, ele é castigado, ele é preso, passa 3 anos na Sibéria, e quando ele volta, ele fica com a mulher com quem ele desabafava e a quem ele confessou o crime, que ele matou uma outra mulher, a quem ele tomava dinheiro emprestado para pagar a faculdade, comer e beber. Ele estava em situação difícil, e aí um dia não tinha outra alternativa, ele matou a mulher para não pagar aquele montante de dinheiro, mas a namorada sabia. E aí vai ser o contrário desse livro, que o livro é igual, mas na razão inversa, porque a namorada não vai deixá-lo. Ele se torna um criminoso, procurado pela polícia, ela nunca denunciou e nunca o deixou. Mas ele entra numa angústia violenta, porque não era o que ele queria fazer. E a namorada é que vai sustentá-lo, até que ele foi achado pela polícia, mandado para a Sibéria, e ela espera ele sair da Sibéria para casar e serem felizes para sempre. Diga aí, querida, você ia falando. Oi, professor, desculpa. Deixa eu te perguntar, na verdade, uma é só uma perguntinha que eu não consegui acompanhar na hora, e outra é uma pergunta mesmo. Tá. Você falou que depois que Marina ficou grávida, ela deixou Luiz, é isso que eu não tinha entendido. Sim, ela não deixou, ela deu corno nele, ela não acabou o namoro com ele. Tá. Ela não acabou. Tem namorada, vamos discutir isso psicologicamente. Digamos que você dá um corno no seu namorado, e você sabe que isso é uma coisa feia, nós todos sabemos, né? Aí você fica arrasada, porque a comunidade dos seus amigos, quando souber que você deu um corno no namorado, vai chamar você de galinha, não sei o quê, você não quer isso. Aí o que é que você faz? Freud explica. Você arruma uma desculpa para o erro que cometeu, que lhe justifique socialmente. Você diz aos colegas, não foi propriamente corno, não. Porque ele estava me maltratando tanto, a gente já nem falava, eu não me considerava mais namorada dele. Você está entendendo? Isso é uma desculpa freudiana para você não perder o seu status social. Então, assim, homens e mulheres fazem isso. Não é coisa de mulher, não. Isso é coisa de ser humano. Então, assim, no caso dele, ele arrumou uma desculpa para não ser aquele corno que foi jogado fora como baga de cigarro. O cara fuma cigarro, quando está no fininho, ele bota 2 dedos, assim, o dedo médio e o dedo polegar, e joga longe. Ele chama de piparote. Para ele não se sentir esse animal, ele, então, se comporta como um cavalheiro. Feriu mais ela ter sido abandonada pelo Julião com um filho no bucho, portanto, não ia ser mais nada na vida, do que o corno que ela deu nele. Então, o que é que ele faz? Ele tira um de cavalheiro. Ele vai fazer justiça. Essa obra poderia continuar discutindo essas coisas. Mas nós temos muito isso. Freud explica isso muito bem e apresenta aquela, acho que é de Goethe, aquela a Raposa e as Uvas, aquela fábula. Sim. Que a raposa, uma fome retada, vê aquele cacho de uvas verdes, e as uvas não são verdes porque não estão maduras, são verdes porque são uvas da qualidade verde. Porque os bagos de uva eram enormes, ela salivou e pulou 3 vezes e não alcançou. E o Cancão olhando e disse, não conseguiu, amiga raposa? E ela responde, mas é porque as uvas eram verdes, não estou interessado. Ela não conseguiu. Mas para não perder o seu prestígio de grande caçadora, ela disse, uvas verdes eu não queria. Isso é do comportamento humano. O Freud trabalha muito essa questão. Sim, professor.
Muito obrigada pela resposta. Agora eu compreendi melhor. Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida foi porque eu estou acompanhando pelo esse seu livrinho que você Certo, deixou. certo. E aí tenho uma coisa escrita que está dizendo que o assassinato foi um momento de autoestima, de realização social. E ao mesmo É o que eu estou acabando de lhe dizer. Eu não estou dizendo que ele quis bancar o cavalheiro, que ele não quis ser jogado fora como uma baga de cigarro. Então, o que ele faz? Ah, eu sou um cara legal, vou mostrar a ela que ela perdeu uma grande coisa. Entendeu? É porque aí eu tirei da USP, aí o cara está usando outra linguagem. Então, o que ele está dizendo foi um momento de autoestima, ele precisava dizer, eu sou um homem, eu não sou essa baga de cigarro que ela jogou fora. E o melhor caminho foi o que ele tomou, não foi tão melhor assim que ele teve que matar o cara. Mas digamos que ele chegasse perto dela e disse, olha, não temos mais nada a ver uma coisa com o outro, você cometeu um erro grave, mas eu gostaria de ajudá-la para que você não ficasse nesse lamaçal em que se meteu. Era melhor do que ter matado o cara. Mas ele é um homem ignorante, ele não tinha essa cabeça. Então está certo quando o livro diz que foi, sim, um momento de autoestima. Acho legal que vocês leiam, porque é preciso ler e tirar dúvida. Ou ler o livro, ou ler estudos que aparecem, porque eu leio o livro e ainda discuto, debate, olho tudo e leio 1000 pessoas que trabalham com o livro, porque essas coisas psicológicas tem muitas correntes fazendo abordagens e eu hoje estava dando aula para o 2º ano no Vila e estava falando naturalismo. Aí tinha uma questão lá, não sei de que faculdade, estava no livro deles, e eu estava usando o livro, porque a gente usa o livro aqui, compartilha a tela, com o site mostra o livro. Aí chegou nessa questão em que a faculdade, e aí aluno fica reclamando, aí tem que estudar, cara, estudar para não fazer besteira. Aí o cara botou um pedaço do Cortiço, aquele pedaço assim, o Cortiço acordou com uma infinidade de portas, com cheiro quente de café, ele mostra o dia nascendo no Cortiço, e aí vem aquela desgraça toda de prostituta, cheiro acre de sabão, aquela coisa terrível do Cortiço. E embaixo, ele botou um pedacinho do texto de Émile Zola, que é o primeiro autor naturalista do mundo, escreveu o livro dele uns 8 anos antes do livro do... 10 anos antes do livro Cortiço aqui do Aloysio Azevedo. Ele bota os 2 textos e a questão pede uma relação entre os 2, em que há semelhança. Então, tem zoomorfismo, animalização do homem, e ambos trabalham um cortiço lá na França e um cortiço aqui. E aí tem aquelas características que a gente tem que perceber dentro. Aí o aluno fez, professor, eu tenho que ler um livro francês. Eu disse, em primeiro lugar, o livro é francês, mas é publicado aqui em português. Mas não está na lista. Não está mesmo. Mas ele não perguntou sobre o livro. Ele botou um texto do livro e perguntou que relação, com base no texto, um tinha com o outro. E é uma coisa que você tem que fazer, inferência dentro do que você está lendo. Agora, se você conhece as características do naturalismo, se você teve uma aula como essa aqui, debatida, discutida, conversada, vai ser fácil para você estabelecer essas relações, independente do livro ser inglês, francês, alemão, espanhol. Porque todo ano cai isso, não se iluda, não. E não adianta a mamãe entrar, eu digo mamãe porque as mães são leoas, elas que defendem loucamente os filhos. Não adianta entrar na justiça, porque o livro não está na lista. Cai Fernando Pessoa todo ano, cai Émile Zola, cai... um que cai muito, bicho, Goethe, de O Fausto, caiu ano retrasado no Enem, aquela feminista, a maior feminista do mundo, o nome dela, cara, que escreveu O Segundo Sexo, eu tenho esse livro lá em casa. Oh, meu Jesus, cara, eu estou ficando velho, eu tenho um acervo de informações de livro na cabeça, esqueci o nome. É uma grande escritora, uma das maiores feministas do mundo, ela é considerada a maior, na verdade. E o principal livro dela é O Segundo Sexo. Esqueci agora o nome dela. Caiu um texto do livro dela. Simone de Beauvoir, professor. Isso. Simone de Beauvoir. Eu tenho 2 livros dela. Tem os Mandarins,
espetacular. Então, olha só, a pergunta não era sobre o livro Segundo Sexo. Eu tenho lá em casa o Segundo Sexo. Cara, são 2 tomos de 300 e tantas páginas. E o livro é francês, então o vestibular não perguntou sobre o livro, mas perguntou sobre uma coisa que é conhecimento geral. Botou um texto dela e um outro texto de um livro brasileiro, pedindo isso. Isso é muito comum. A identidade ideológica dos 2 textos. Por aí, tem 3 anos, caiu isso no Enem. Então, a gente tem que estudar assim mesmo, tem que perguntar muito, tem que estudar muito, tem que conhecer, e aí você vai fazer a diferença, com certeza, quando chegar lá. Sim, professor, entendi. É só o que você falou, é porque eu não consegui terminar de falar, só você Diga, querida, perdão. do negócio da... E aí, tipo, depois que ele mata, que aí ele fica, tipo, sentindo angustiado, certo? Isso, Por quê? Por aquilo que eu lhe falei, porque ele matou por impulso, ele matou por essa questão psicológica. Ele precisava se reerguer, ele estava na merda, senão ia ser difícil. Aquele cara vivia no trabalho dele, entrava na mesa dele, falava com ele, e aí ele toma um corno desse grande, ia ficar com o rabo entre as pernas, ele precisava se recompor como homem. Por isso que lá onde você leu, disse que foi um processo, um assassinato de autoestima, porque ele precisava se recuperar como homem. Ainda que você diga, sim, mas o cara tem que matar para provar que é homem, tem que olhar que tipo de homem. Às vezes é assim. Ele vive um elemento cultural e que isso tinha que acontecer. Na Idade Média, se uma mulher desse corno no homem e ele não matasse o cara, ele tinha que atravessar a cidade com um par de chifres na cabeça. Daí a ideia de que quem toma corno é chifrudo. Então, o cara tinha que matar, porque o homem era tudo e mulher não era nada. Nesse contexto, aqui só para você entender, para a gente concluir aqui. Uma das maiores obras da humanidade, A Mulher de 30, de Honoré de Balzac, que é francês e é naturalista. Nesse livro, o cara toma um corno da mulher e os amigos descobrem. E é claro, todos vão ser solidários a ele. Você tem que matá-la, você tem que mandar, no mínimo tem que mandar essa mulher embora, desterrar essa mulher. Só que ele era louco pela mulher e resolveu perdoar a mulher, porque ele era um mau marido e reconheceu que a fraqueza dela teve uma motivação. Mas ele não podia fazer isso, senão ele não podia viver com os amigos, que o tirariam da roda de amigos. Alguém leu esse livro, sabe o que é que ele faz? Ele vende tudo, vai para a Alemanha, viver com a mulher em outro país, em outra sociedade. Olha só, porque ele não podia perdoar a mulher por causa dos amigos. Entendeu o que é livre de condição psicológica? Entendeu, minha querida? Isso aí. Olha, na próxima aula, vamos trabalhar a relíquia. Ele já está aí também, tem um materialzinho, eu vou ver de que forma vai chegar até vocês. Alguém quer fazer mais perguntas? Eu quero, professor. Diga! Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, querida. Quem está falando? Eu queria saber. É Lara, turma A. Lara Araújo, diga, querida. Professor, eu queria saber a angústia do personagem. Não é só no momento que ele assassina o Julião, não, né? Ele já está angustiado desde que ele descobre. Não. Olha, angústia, se você olhar hoje no dicionário que é angústia, peraí, deixa eu abrir aqui, que é para você ter uma ideia. Isso é muito bom. Eu poderia lhe dizer, mas eu quero lhe mostrar uma coisa científica. Estou abrindo aqui no meu celular. Você pode pegar qualquer um. Vou botar aqui angústia. Angústia. Apareceu. Aí o que é que eu faço? Clico aqui. Está rodando. Olha aqui. Tem um bocado de coisa. Quanto mais você abrir site, mais coisa vai ter. Então, tem aqui, ó. Estreiteza, o cara se diminui. Redução de espaço ou de tempo em relação a algum interesse que você tenha. Carência, falta, estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. Então durante o livro todo, né? É o livro todo isso. Porque a angústia é um sentimento de aperto na alma que decorre de uma confluência de fatores. Você não fica com muita angústia porque brigou com a colega. Para ter angústia, você tem níveis de dor.
Você fica ressentido. Você não esperava que aquele colega brigasse com você. Isso não dá angústia. Você não perde sono por causa disso, mas você fica muito ressentida. Sim. Mas se o Professor, seu... Ainda vai, querido. é que Tá. eu queria saber também sobre o livro, que ele tomou base no livro Crime e Castigo, não foi? Exatamente. Sim, sobre esse livro também, a angústia do personagem se dá da mesma forma que Da mesmíssima forma. por ter Do início, matado, é por porque não ter assim, dinheiro. não começa com angústia, como no caso desse também, né? Quando ele começa a contar a vida dele. O Rakolnikovski, que é o nome da personagem, ele vai estudar na cidade, mas aí as coisas começam a ficar ruins, ele tem que tomar dinheiro emprestado, a família não pode mais mandar dinheiro, ele quer terminar o curso dele, até aí tudo bem, mas ele começa a tomar dinheiro a uma velha, avarenta e, como é o nome? Agiota, mas chega um ponto que ele não podia mais pagar e por isso mesmo não podia tomar emprestado, e ela ameaçou botar na cadeia, e ele viu que ia perder a faculdade e a vida, ia ficar preso. Ele aí matou ela. Pronto. Compulsivamente. A partir daí, começa a angústia, porque depois que mata, ele descobre que não era o que ele queria fazer. Sim. E ele fez Foi por um uma questão de impulso. sobrevivência. Aí vem a dor. E uma dor muito profunda, né? Porque ele vai perder família, ele vai ter que sair da cidade, vai ter que se esconder. Acabou o futuro dele, então é para ter dor mesmo. Só mais uma coisa, professor. Tranquilo, fique à vontade. Luiz, depois dele ter matado o Julião, o que foi que aconteceu com ele, além do fato dele ficar angustiado? Nadinha, a gente não sabe. Nadinha. Mas se ele tivesse sido preso, provavelmente ele não escreveria o livro, porque a prisão seria uma punição violenta e ele se sentiria recompensado pelo sofrimento. Eu causei um mal terrível, matei alguém, mas eu estou pagando. Ele não estava pagando e ele era um cara que, naturalmente, o livro não diz, ele vai ficar recluso e não vai ter uma vida social igual. E aí, minha querida, não tem outra saída senão sofrer escondido. Quando é que eu vou preso? Que hora é que eu vou preso? Quem vai me encontrar? E papapá, e papapá. Deixa eu ver. Entendi, professor. Obrigada. Aqui tem um pós-fácil. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Na superfície do fluxo narrativo, Angústia, de 1936, de Graciliano Ramos, se organiza por um duplo processo de rememoração, porque ele está lembrando de tudo que ele fez. Ele não foi preso. Levado a cabo por Luiz Silva, narrador e personagem do romance. Luiz fixara a residência na capital do estado natal, Maceió, funcionário público e nas horas vagas noturnas, jornalista e escritor. O primeiro processo de rememoração se enquadra dentro de recursos de retórica clássica, conhecido na linguagem cinematográfica como flashback. O que é flashback? Ele agora está lembrando do que ele foi para justificar que tudo foi um conjunto de fatores que o obrigaram. Flashback é isso. Flashback quer dizer visão do fim. Ele começa a contar as coisas que ele foi lá na infância, que vai justificar o fim do livro, né, que é o assassinato. Na verdade, não é bem o fim do livro, porque ele está contando a história do assassinato. Mas você só vai entender o assassinato depois de explicar quem é ele, de onde ele veio, para dizer que aquele comportamento tinha razão social e psicológica de si. Deixa eu ver qual é o segundo. E se evidencia no desenrolar da ação do Nando. Vai o primeiro capítulo até o fim do penúltimo. Abre um arco em meados da década de 30, que abrange ano e meio de vida rotineira, transtornada. O crime que encerra a ação do romance, como eu estou dizendo, parte de um domingo de janeiro do ano anterior. Naquele dia, Luiz tinha visto pela primeira vez Marina e por ela se apaixonado. O relacionamento amoroso não se encaminhou para o final feliz. Pelo contrário, conduziu o apaixonado ao ciúme da amada e ao ódio do rival. Tudo que nós acabamos de explicar. E aí vai, é por aí. Então, aqui no pós-fácil do livro, tem uma espécie de síntese. Se vocês têm o livro, dá uma lida que o pós-fácil faz uma análise do livro. Aí, normalmente, o pós-fácil é feito por um crítico literário que vai dar a visão sob o ponto de vista de alguma ciência aí da psicologia, que o livro é de condução psicológica, e aí você entende melhor o livro. Podem perguntar mais se quiserem. Professor,
Eu posso falar que o livro tem uma narrativa circular? Pode e deve, porque efetivamente é isso. Como é memória, ele não tem uma narrativa, início, clímax e fim. Ele fica contando fatos da história, aí passa para outro fato, depois ele volta para aquele fato para justificar uma outra situação. Todo livro é de narrativa circular. É bom que todos saibam disso, que há muitos livros nessa forma, porque o livro é realista, né? E a narrativa circular é do realismo, que a gente chama de zigue-zague, que vai e vem. Esse livro tem essa característica. Perfeito. Diga aí, quem mais? Professor, Diga, meu amigo. eu tenho uma dúvida. A primeira é, em que movimento literário eu encaixaria esse livro? Eu sei que, justamente, ele tem realismo, ele tem existencialismo, ele tem uma série de coisas, mas, por exemplo, eu encaixaria ele em que Segunda geração. escola literária? Segunda geração moderna. Ok. E É você esse- pode dar É o que o você... gabarito do exercício? Ah, sim, cara. Poxa. Mas termine o que você estava falando. Sim. O Tá falando livro... que era da segunda geração. O livro, como todos os livros a partir da Semana de Arte Moderna, ele tem várias intertextualidades de estilos de época. Né? Tem livro realista, recorrência naturalista, simbolista, isso é comum. Esse aqui é um livro realista, da segunda geração moderna. Ele é um dos principais escritores da segunda geração moderna. Pronto, está classificado. Vai lá, vou dar um gabarito aqui. Deixa eu pegar um texto aqui. Fim. Considerações finais do professor Lança. Porra, não. Assinar a incorreta sob o enredo de angústia, assinar a afirmativa mais acertadamente, e aí tem um texto. Bora lá. Então, vocês pegaram isso aí? Que eu vou dar o gabarito, se vocês não anotarem em algum lugar. Questão 1. A letra E é de Ebert. Pronto, a gente discute, se quiser, na próxima aula. Questão 2. Letra B de bola. Aí tem um texto na questão 3, que é de código, a certa é 1, 2 e 5. Aí a letra de 1, 2 e 5 é a letra A. Pronto. Podem ler as questões, anotar coisas e me trazer na próxima aula. Antes da gente começar o gostoso livro A Relíquia, muito bom. A gente pode tirar as dúvidas se vocês quiserem. Professor, Diga, ainda dá querido. tempo de eu tirar uma dúvida? Tem, sim, claro que dá. Eu estava lendo no jornal da USP sobre o livro Angústia. Certo. Lá tinha dizendo que, tipo assim, a relação que Juliano meio que representava a ideia de burguesia e tal. Eu não entendi muito isso, porque, tipo assim, ele odeia o que Juliano faz com ele ou ele odeia o que ele representa? Ele odeia o que ele representa. Mas por quê? Vamos lembrar isso aqui. É como se você está estudando, digamos que até o primeiro ano você estudou no Colégio Anchieta. Aí houve um problema na família, dificuldades na empresa de papai. Disse, minha filha, não dá, a gente precisa viver. Na faculdade a gente vai tentar se recuperar e etc e tal, você vai ter que estudar no colégio público e tal. Você vai sofrer uma angústia, não adianta dizer, eu sou gente boa, eu vou entender meu pai. Você vai entender seu pai, isso vai ajudar seu pai, porque por entender você não vai reclamar, mas você vai sentir angústia. Ninguém suporta queda de status social. Vamos lembrar que o avô... tem uma coisa muito interessante. O avô dele era rico, pena que eu não anotei isso para eu mostrar aqui. O nome do avô é comprido pra cacete. O nome do pai já tem 2 nomes menos. E o nome dele só tem 2, Luiz da Silva. Então, isso é uma metalinguagem, mostrando a decadência econômica da própria família. Então, assim, ele odiava o que ele representava. Ele representava um homem decadente. Entendeu? Isso aí é bem claro no livro.
Agora, Entendi, é aquilo que eu te expliquei. Mas para a categoria dele junto ali, ele tinha um valor. É esse exemplo que eu lhe dei. Você saiu no primeiro ano do Anchieta, você vai para a escola pública, você vai saber mais, com certeza, do que os alunos da sua classe. Então, você vai ter uma frustração enorme por ter caído de status, mas dentro da sala você goza de um status, quer ser melhor do que aqueles alunos. Pô, esse exemplo ficou legal para você entender o caso do Luiz. Você entendeu? O professor faz uma pergunta, você sabe, porque do fundamental até o primeiro ano, você estudou na Anchieta, você tem uma ótima base que os seus colegas não têm. Mas em relação à cidade e à sua vida, você odeia ter caído em estado de miséria. É isso aí. Mas pode perguntar mais, eu ouço. Professor, Diga, mestre. dentro daquele contexto da traição, você pode dizer que Luiz também não descontou o ódio dele em Marina, porque ele reconhecia que ela também era mais, assim como ele era vítima da sociedade. Justificou. É isso que o faz entender que é preciso perdoar a namorada dele. Ela não era uma mulher rica que abusou dele. Era uma mulher que tinha os mesmos anseios que ele. Agora, na hora que o cara foi lá e deixou ela grávida e atua na rua, desmoralizada e sem prestígio, ele precisa recuperar o status dele. É uma coisa de autoestima mesmo. Pô, se eu fizer isso, eu vou suportar bem esta coisa. E é isso mesmo. Interpretou correto, cara. É isso. Vamos lá? Diga, mestre. Eu posso dizer, pelo livro ser em primeira pessoa e o próprio personagem tratar da sua dinâmica psicológica para justificar seu ato, que tem uma metalinguagem aí? Não. Presta atenção, hein? Vou te explicar direitinho isso. Todo mundo preste atenção a isso. É o realismo quem traz essa coisa em primeira pessoa. Machado de Assis era assim, só tem um livro dele que não é em terceira pessoa, que é o Quincas Borba. E mesmo assim, ele tem uma... Eu já dei Quincas Borba para você, não já? Para vocês? Já. E mesmo assim, tem o personagem que conta a história, que é o autor, ele interfere e dá a palavra, muitas vezes, ele dá a palavra ao Quincas Borba. Mas é o único que o livro começa em terceira pessoa e tem predominância de terceira pessoa. Os outros são em primeira. Qual é a importância que o realismo dá a ser a história de primeira pessoa? É a verossimilhança. Tanto que a personagem não é onisciente, não pode ser. Você vai convidar sua colega para jantar com você, se você já sabe que ela não vai, para que você vai fazer o pedido? Então, a personagem em primeira pessoa torna o livro verossimilhante, muito mais verossimilhante, mas constitui uma obra aberta. É aí que está. Por que obra aberta? Porque quem está contando a história é um cara com essa condição social. A gente pode crer que muita coisa aí tem uma razão muito subjetiva e pessoal. Por isso que ninguém sabe até hoje quem matou, se Capitu traiu ou não traiu. Porque quem diz que ela traiu é o marido interessado em não ser corno, em que a sociedade não sabe que ele é corno. Então ele pode ter mentido muito. Agora, sobre a pergunta se é metalinguagem, não. Para caracterizar como metalinguagem, é preciso que ele fale sobre a construção do livro. Para você entender a diferença, eu vou lhe dizer como é que o Dom Casmurro faz, o Brás Cubas também, porque são livros metalinguísticos. Olha como é que ele começa o Brás Cubas. Não sei por onde comece este livro, se pela direita ou pela esquerda. É como um bêbado que ora tende para cá, ora tende para lá. Isso já é metalinguagem. Ele está dizendo como será o livro dele, que vai ser em zigue-zague, que ele vai contar a história da infância, vai para a velhice, volta para a infância, que este livro tem, mas não em forma de metalinguagem. Metalinguagem é a função da linguagem, eu vou dar isso.
está aí nesse módulo 2, é a linguagem que fala sobre a própria linguagem. Então, vamos ver outras coisas. Ele diz assim, caro leitor, eu resolvi matar o Ezequiel. Fui na farmácia, comprei um vidro de estricnina, botei no café, esperei que ele entrasse para entregar. Quando o menino entra, ele vai entregar. Isso é metalinguagem que ele disse a você o que ia fazer e como ia fazer. Aí é metalinguagem. Então, você vai ter neste livro aqui alguns pedaços que tem metalinguagem. Como ele está contando, o livro é memória, então ele vai lembrar de algumas coisas que ele vai dizer, eu fiz assim. E aí, a morte do Julião, por exemplo, é uma metalinguagem. Porque ele vai matar o Julião e ele lhe diz como ele está pensando. E aí tem vários pedacinhos aqui que ele diz que vai tentar isso, vai tentar aquilo. É metalinguagem aí, mas não é o livro todo. Então não há uma predominância. Há texto de metalinguagem. É como ter subjetividade. Em tudo quanto é romance tem texto de subjetividade. A subjetividade, o foco da subjetividade é no romantismo. Mas o homem é subjetivo, independente do momento histórico. Em qualquer momento da vida, o homem é subjetivo. Subjetividade é olhar a vida sob um ponto de vista particular do eu. Isso acontece muito. Então, você vai encontrar um livro que tem subjetividade, aqui também tem, mas porque isso faz parte de todas as histórias narrativas. É esse o conceito da questão da metalinguagem. Então, metalinguagem estaria mais relacionada à construção da obra, à produção. Mas não, ela só está relacionada a isso. É a linguagem que fala sobre o próprio código. Por exemplo, se você me perguntar, todos os poemas parnasianos são metalinguísticos? São. Porque a proposta do parnasianismo é ensinar como fazer o soneto clássico. Metrificado, rimado, de rimas acadêmicas. Então, todos os poemas parnasianos são metalinguísticos. Isso já caiu no Enem. Entendi. Todos Valeu, são metalinguísticos. Valeu. É isso, meu irmão. Tem mais alguém? Não se preocupem. Eu respondo enquanto houver pergunta. Bom, se não tem, vamos trabalhar até quarta-feira, quando nós estaremos juntos novamente com um belo livro, A Relíquia. Grande abraço para vocês. Tchau, professor. Até semana que vem. Valeu, Tá bom, Valeu, querido. Everton. Boa semana. Isso aí, irmão. Obrigado. Prof.